Com a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a agricultura já projeta os efeitos no setor. A gente vai falar sobre o assunto agora com o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plogger. Bom dia, senhor Ingo. Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Nonato e Soraya. Diante dessa tarifa que o Donald Trump promete colocar em vigor a partir de agosto, caso a gente não avance aí em negociações, os senhores já têm um cálculo do quanto isso impacta para o agronegócio do Brasil, senhor Ingo? Não, é difícil fazê-lo porque você tem uma cadeia produtiva e que cada um tem um destino e uma lógica muito diferenciada. Quando a gente fala de papel e celulose é uma realidade, quando a gente fala de café é outra, quando a gente fala da parte de carnes é uma terceira. Então, você tem em cada um efeitos colaterais ou efeitos primários que poderão ser imediatos ou postergados. Se você pensar em máquinas e equipamentos, talvez no primeiro momento você não sinta esse impacto, mas daqui a alguns meses você poderá senti-lo. Então, o impacto, se assim permanecer, será muito forte em relação ao nosso negócio com os Estados Unidos. Agora, senhor Ingo, muito bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Além dessa taxação de 50%, ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também subiu o tom em relação à Rússia, né, dizendo aí que vai colocar novas sanções secundárias, inclusive que podem atingir o Brasil, pensando que o Brasil tem um fluxo importante e significativo de exportações, principalmente de soja, de carne. De que maneira vocês estão vendo também essa ameaça à Rússia, que pode atingir aqui nosso país? Os efeitos colaterais, Soraya, a gente está começando a retrabalhar. Porém, nós já temos uma série de efeitos colaterais desde o início das tarifas americanas. Então, percebemos, por exemplo, que a iniciativa chinesa na América Latina tem aumentado em função das barreiras colocadas. O Canadá, a União Europeia tem atitudes similares. Então, no geral, nós sentimos que a conjuntura internacional está em um forte movimento. Então, o que nós necessitamos neste momento, Soraya, é concentração de esforços, de união de esforços, para que a gente possa fazer o diálogo construtivo com os Estados Unidos. Esse é o nosso ponto. Então, se você olhar o que a União Europeia está fazendo, ela está num digamos, silêncio ensurdecedor, porque você não ouve nada na negociação. E eles estão tentando fazer de tudo para conseguir pragmaticamente ter algumas soluções. Agora, senhor Ingo, a gente tem a reunião hoje de Alckmin com alguns empresários, exatamente para tentar discutir que tipo de ação pode se ter nos Estados Unidos. E o senhor falou do movimento que a gente tem atualmente. Me parece que a chegada do Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, e aí com todas essas ações que ele tem tomado, tarifa para cá, tarifa para lá, gera uma nova realidade, né, para o comércio mundial. E aí o senhor citou vários outros países também que estão no mesmo cenário, ou seja, vão lá negociar. É por aí que a gente tem que encontrar uma saída, ou seja, negociar diretamente com o governo americano para tentar reduzir esse tarifaço antes que agosto chegue? A saída é a negociação, Ingo? Nonato e Soraya, é a única saída que nós podemos visualizar de uma maneira pragmática. Não é hora, no momento, de exercer ações de declarações políticas que possam irritar um lado ou outro. Nós vimos o que acontece quando você entra por essa via. No momento, para o lado empresarial, é fundamental a gente manter o pragmatismo, a cabeça fria, a calma, a tranquilidade, sentar e buscar a união, porque cada um desses setores, Nonato e Soraya, eles têm lógicas diferentes. Imagina uma Embraer que tem investimentos nos Estados Unidos, tem produtos de indas e vindas em relação ao café. Tem nada a ver. Agora, se cada um sair por um lado, a negociação vai ficar extremamente fragilizada e nós temos que buscar alianças. O americano, o nosso cliente, o nosso investidor, o nosso fornecedor, parceiro em tecnologias, ele sente a mesma coisa do que nós. É uma relação de 200 anos.
Então, vamos buscar essas alianças, vamos trabalhar com pragmatismo. Temos coisas para oferecer? Sim. Eles têm coisas para resolver? Também. Então, é muito mais no silêncio de um lado, mas força de união, pragmatismo e trabalho para a gente constituir essa relação de novo. Dentre, então, essas possibilidades de negociações, seria benéfico, talvez, pedir um pouco mais de tempo para conseguir construir, né, um cenário, uma negociação um pouco mais madura, né, para tentar reverter essa tarifa ou diminuir a porcentagem? Certamente, Soraya. Eu acho que um negociador habilidoso, um negociador que conhece as relações internacionais, ele sabe qual é o cardápio que ele tem pela frente, o que ele tem para oferecer e o que ele tem para ceder. Então, o urgente no momento é nós demonstrarmos essa vontade do diálogo, construir essa fonte de uma maneira confiável e com credibilidade, né? Então, do lado empresarial, inclusive, seria muito bom a gente também ter digamos, uma composição conjugada com alguém que tem muita experiência no lado internacional. Imagina um ex-embaixador da OMC ou alguma coisa assim que nos venha assessorar para que possamos, em conjunto, trazer propostas. Porque agora, no momento, é a união. No momento, a gente teria que trazer a lógica dessa negociação. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plöger. Senhor Ingo, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia aí para o senhor. Muito obrigado, Nonato, Soraya. Um ótimo dia.